Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Você que acompanha aqui o canal sabe que a gente, toda vez que se reúne, senta aqui, a gente traz conteúdo bom e conteúdo para falar sobre protagonismo, sobre como a gente pode ser o que a gente chama aqui de melhores atores da vida real. E hoje a gente tem um ator e tanto, hein, gente? Nós vamos entrevistar aqui o Leopoldo Pimentel, que é muito mais do que um nome que vai passar na sua tela, é uma história, é inspiração, perto de tudo que a gente já viu aqui, tem muita coisa legal para a gente conhecer. Mas já não vou me enrolar demais aqui na minha fala, não. Deixa eu já logo chamar o Léo para a gente conhecer. Leopoldo, quem é... Olha que pergunta filosófica a gente já começa, né? Quem é Leopoldo Pimentel? Primeiro que acho que não é ninguém, porque ninguém me chama de Leopoldo. Né? É Léo desde sempre, né? É. Porque meu pai também era Leopoldo, então eu não podia ser Leopoldo, aí qualquer coisa que não fosse... que fosse para Leopoldinho ou Leopoldo Júnior, e é só estender o nome. Então eu automaticamente virei o Léo da família. Que legal, que legal. E quem é o Léo, né? Onde você mora atualmente? Como é que você costuma se definir quando você encontra uma pessoa e está com pouco tempo ali, né? Para bater um papo com ela? Tá, eu sou de São Paulo, capital. Sou paulistano da Gema, nasci aqui, morei a vida toda aqui, com exceção a um ano que eu passei fora, mas todo o resto é no mesmo local e basicamente no mesmo bairro, que é o bairro de Higienópolis, um bairro bastante legal, com várias referências arquitetônicas para quem gosta da cidade, enfim, de arquitetura. Eu tenho 53 anos, sou casado e tenho um filho, Guilherme, de 10 anos. Legal. Ô, Léo, inclusive vou pegar a deixa aqui que você falou de Higienópolis e você mostra um pouco de brilho no olho quando fala de São Paulo, né? Você até faz, né? Leva as pessoas para conhecer melhor São Paulo. Como é que é esse lance? Eu sou um anfitrião da cidade, a gente chama de anfitrião porque é um trabalho mais pessoal do que seria de um guia. Então, eu não trabalho para grupo de pessoas que não se conheçam. Então, posso trabalhar para Camila e marido, Camila, marido e amigos, Camila, marido e família, mas não um ônibus com pessoas diferentes. Porque meu trabalho ele é customizado para os seus interesses, para as suas pessoas, para o motivo que levaram vocês a se reunirem naquele dia. É uma confraternização, é uma despedida, vocês estão conhecendo São Paulo, então é tudo super, super pessoal e customizado. Eu não nasci anfitrião, eu sou engenheiro mecânico, mas depois de 11 anos de mercado corporativo eu migrei e há 8 anos essa é a minha atividade principal, já que você está falando comigo por conta da palestra, mas é mais uma carta na manga. Que legal. Hoje a gente é multifunções, né? Eu vou aproveitar também, Léo, que você falou que você, né, se formou em engenharia. E eu sempre tenho muita curiosidade, que a nossa vida é mais ou menos assim. A gente vai lá, faz o primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série para passar de ano. Então você vai lá, rala para tirar a nota para passar de ano. Essa é a meta. Não tem muito você estar se preparando para alguma coisa maior e tal. Não tem esse pensamento, normalmente, tá? E aí, aos 17, eles falam, bem-vindo à vida adulta, agora você tem que decidir. Você tem esse ano para decidir o que você quer ser da vida. E muita gente fala assim, meu Deus, como é que aos 17 eu vou definir o que vai ser da minha vida toda? Uma vida toda, né? E tem gente que vive mais de 100 anos. Então, imagina aos 17 você ter que definir o que vai acontecer nos próximos 80 e tantos anos, né? Como é que foi para você, já que eu sei, tenho aqui na minha cartilha, que você fez engenharia, depois foi para marketing e aí agora anfitrião, e além de anfitrião, palestrante, que eu acho que esse é um ponto, assim, cereja do bolo da sua carreira. Bom, o que eu demoraria, se você fosse minha terapeuta, eu demoraria 8 sessões para te falar o que eu vou falar de bate-pronto, porque a gente não tem tempo a perder. Eu fiz engenharia porque para o meu pai havia 3 profissões nobres para um homem, para o filho homem, filho único: engenheiro, médico ou advogado. A minha única chance de não fazer alguma das 3 seria entrar numa universidade pública, que há 30 anos não eram tantas, eu não conseguia entrar, então eu tive que seguir um pouco do que ele queria que eu fosse, em detrimento ao que eu queria ter sido. Eu fui engenheiro, resumindo e finalizando, por conta de uma vontade muito grande dele, que nunca foi engenheiro e quis transformar ou passar para mim o sonho dele, digamos assim. Legal. E como é que foi o encontrar o marketing da engenharia? Teve alguma matéria lá que você falou, cara, eu gostei dessa vírgula aqui? Então, justamente, não teve nenhuma matéria. A engenharia, eu fiz no Mackenzie, ela era puramente técnica. Eu passei 5 anos vendo máquinas e máquinas e máquinas,
E depois que eu me formei engenheiro, como eu queria ir para alguma coisa que fosse um pouco mais abrangente, eu percebi que o engenheiro não sabia vender nada. Ele sabia construir, mas se eu construísse e não soubesse vender, eu não daria sequência ao meu negócio, já pensando na engenharia como uma coisa, né, mais administrativa. Então, eu estudei muito marketing durante, acho que uns 8 anos, vários pequenos cursos que eram complementares para que eu tivesse uma noção melhor do que fazer com o produto que eu havia criado. Só que depois, Camila, com o passar dos anos, eu comecei a perceber que o mercado mudou. Não adiantava eu fazer alguma coisa e colocá-la à venda. Eu tinha que saber o que o meu cliente queria e produzir aquilo que ele queria. Por isso, meu MBA foi em varejo, porque eu comecei a estudar a mente do cliente para descobrir o que ele queria, aí eu voltava para a planilha do engenheiro para produzir, e aí o marketing falar, Camila, aquilo que você queria, que eu já percebi através de pesquisas, está aqui para você. Caramba, as coisas vão ampliando a nossa mente ali, né? Vão se conectando e a gente percebe essas necessidades. Que legal, que legal. Ô, Léo, falando um pouco de viagens, né? Primeiro, me conta, né? Você falou que passou um ano fora, tal. Como é que foi essa experiência? E depois, que viagens mais te marcaram assim na sua vida? Eu acredito que cada um de nós é um conjunto de crenças, valores, pessoas que a gente conhece, que cruzam a nossa jornada, e a gente fala, pô, eu vou levar um pedacinho dessa pessoa para mim, vou levar um pedacinho desse lugar. E elas vão, de alguma forma, transformando. Não transformações gigantescas, mas pequenas pílulas que a gente guarda com a gente e fala, pô, isso foi importante na minha vida. Queria que você contasse daquele 1 ano, dessas viagens que você fez e como é que elas te marcaram? O que você leva de alguma delas? Tem alguma que te marca mais? Olha, primeiro te contando dessa viagem de 1 ano, eu fui morar nos Estados Unidos porque eu me formei em engenheiro sem saber falar uma palavra em inglês. Naquela época não era um requisito das escolas o inglês e eu não sabia falar, me dar um café. Então eu fui para os Estados Unidos numa coisa muito mais aventureira e inconsequente, pensando nas seguranças que a gente tem hoje em dia de, né, telefones e WhatsApps e tudo mais. Eu fui para uma cidade que supostamente tinha um curso de inglês e supostamente era aberto para qualquer aluno e era gratuito, sem nenhuma certeza, sem saber falar inglês e sem nenhum contato. Então essa foi uma grande aventura. Podiam ter roubado seus órgãos, Léo. Eu pensei em algumas coisas similares a essa que eu inclusive conto na palestra, daquele negócio, você se sente bravo, heróico, viaja e na hora que você chega no local, você fala, e agora? Para onde eu vou? Como eu começo? Eu não consigo nem pedir uma informação na esquina. Mas essa viagem foi uma viagem diferente, eu fiquei 1 ano lá. Eu estudei inglês, a escola existia já, dando um spoiler, né? E depois eu fui para uma faculdade onde eu também fiz marketing, né? Esse foi o primeiro complemento de marketing que eu tive, porque foi logo após a minha formatura de engenheiro. Enfim, foi 1 ano de aventuras, 1 ano de realizações, 1 ano de muito aprendizado, né? Eu, filho único, saí da minha casa para ir para um mundo onde eu estava sozinho e não havia internet, não havia conexões, custava $100 uma ligação para o Brasil de 15 minutos, feita pela Embratel, então era uma outra realidade que é até um pouquinho impensável, né, para os jovens de hoje. Exatamente. Fora isso, Camila, eu fiz uma série de outras viagens. Viagem, para mim, é uma coisa reflexiva no primeiro momento. Eu, quando piso num aeroporto e quando entro num avião, a primeira sensação que eu tenho é de gratidão, porque eu imagino quantas pessoas jamais vão se dar ao luxo de viajar para um lugar onde querem de avião em férias. Esse sentimento de gratidão, ele é muito enraizado em tudo que eu faço e eu começo a agradecer pela vida que eu tenho na hora que eu me dou ao luxo de poder viajar. Viajando e estando fora do Brasil, a minha reflexão se estende porque eu começo a ver a minha situação de fora. Eu tento me desconectar da melhor maneira que eu puder, então eu começo a pensar, bom, como é que o Léo é como pai? Como é que o Léo está neste momento em São Paulo? Como é que está sendo o meu emprego? Porque, como para todo mundo, você tem que um pouco, às vezes, sair da situação problema para poder vê-la de uma maneira mais analítica, né? E ganhar inspiração e voltar. Continuando falando de viagem, o que eu gosto são cidades. Dificilmente você vai me encontrar numa praia estirado em Cancún. Eu gosto de observar pessoas, de estar em grandes metrópoles e fazer o que eles fazem.
Então, eu entro no metrô onde as pessoas estão entrando, eu vou para onde elas estão indo, eu como onde elas comem e eu circulo por onde elas estão circulando. Esse é meu grande barato. Um pouco nativo quando você está lá na região. Eu quero ver as pessoas, quero entender os hábitos, quero ver o que diferencia aquela cidade da minha, como é que as pessoas se movimentam, o que há de melhor ou de pior. Então, é ainda parte dessa reflexão que começa no momento que eu piso em Guarulhos. Que legal. Ô, Léo, uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Eu também estudei aí o ramo da publicidade, depois fui me especializar em experiência do cliente, que tem muito disso de você ficar aficionado no comportamento humano, né? Por que a pessoa toma aquela determinada decisão? Você acha que isso de você querer viver como as pessoas vivem tem um resquício de marketing aí em você? Ou é mais responsabilidade só do Léo? Ou é um mix das coisas? Eu acho que é um mix das coisas. Quando a gente estuda varejo, a gente aprende muito a pensar no que o consumidor está querendo, ou como ele se movimenta numa loja, quais são as intenções. Tem uma historinha do atenção, desejo, ação, como ele se comporta diante de uma compra. Então, é um pouco de tudo. Eu gosto de ver as pessoas, de observar os hábitos. Claro que isso pode ser um pouco levado para o meu ambiente. Eu trabalhei como consultor também, e o comportamento das pessoas, ele não se difere tanto. Todos somos humanos e temos desejos. Então, muitas vezes você pensa coisas que você viu no exterior, até mesmo diante de uma coisa que não chegou no Brasil, para você preparar a cabeça do industrial e do varejo, do comprador, para como será lidar diante daquela tecnologia nova. É muito legal, é muito, muito gratificante. No tropicalizar, né? Eu me recordo que eu participava, eu organizava um evento, um grande evento para diretores de produtos e serviços financeiros do varejo. E todo ano tem a NRF, né? Que é um dos principais eventos de varejo do mundo que acontece lá em Nova York. E eles faziam um pós-NRF. Então, várias coisas eles começavam a explicar aqui pra gente. Me recordo quando eles começaram a falar de beacons, né? E a gente falando, o que é beacon? Que raio é isso? Então, é essa preparação de falar do jeito que fala o meu público para conseguir aculturar. Puxa, que apaixonante, viu, Léo? Partilho dessa paixão aí com você. Legal. Léo, uma coisa que, né, também você estava falando, eu estava aqui lembrando. Uma vez eu lembro que eu conto na minha história, toda vez que eu conto a minha história, eu falo quão vitimista eu fui. Sabe aquela pessoa que é horrível você sentar para conversar? Porque para cada solução ela tem um novo problema. Ela é incrível. É a fábrica de problemas. Era eu. Então, isso, mas então, isso aqui o governo, isso aqui meu chefe, isso aqui meus pais. Eu sou assim porque síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim. Então, assim, eu sempre tinha um problema para cada coisa. E eu lembro que eu reclamava muito dos trens aqui de São Paulo, né? Falava, trem é horrível e tal. E aí, quando eu fui para passar um Réveillon em Nova York, eu cheguei lá e fui andar. Fui nessa, né? Vou viver a vida do nova-iorquino. E fui num horário de rush e tal. E o trem era uma lata de sardinha, assim, batendo muito, com o piso cheio de buraco no chão. Falei, caraca, como o nosso trem é lindo. E aí eu fui ler a respeito. Primeiro que eu não tinha nem informação, nem nada. Acho que aí tem um pouco do efeito do Dunning-Kruger, né? Quanto menos você sabe sobre alguma coisa, mais você acha que você sabe sobre aquela coisa. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei, caramba, e me senti pela minha primeira vez orgulhosa do meu país, orgulhosa, pelo menos daquele pedacinho ali, eu falei, nossa, a gente é melhor nisso. Já aconteceu com você em alguma dessas viagens você já falou de gratidão aqui quando você pisa no aeroporto, mas já aconteceu de alguma coisa você olhar e falar, caraca, eu posso agradecer por isso. Nossa, olha a vida que eu tenho. Algumas histórias já te marcaram desse jeito? Você está dizendo de viagem especificamente? De viagens. Lugares que você foi. E aí não precisa ser uma viagem longa, não. Digamos, você foi para a praia, chegou lá, viu um morador de rua e falou, caramba. Ou qualquer outra coisa. Eu dei um exemplo aqui do trem, só para dizer que eu fui grata pelo que eu tinha, mas eu precisei olhar para o quintal de alguém de uma coisa que eu achava que era de um jeito e foi de outro. Enfim. Camila, eu tenho um sentimento de gratidão meio enraizado em mim, que eu não sei nem muito bem de onde veio. Eu sempre penso, isso é um pensamento recorrente que independe um pouco de viagens, de que eu nasci numa família cercado de pais atenciosos que me deram carinho, que ficaram por perto, que nunca deixaram que faltasse comida no meu prato e que me deram acesso aos melhores estudos que eles puderam. Se a gente pensar só nessas 5 coisas, eu sou um privilegiado. Eu sei que bilhões de pessoas no mundo adorariam ser o Léo ou ser a Camila e nunca vão ser por N questões.
Por conta disso, eu há 27 anos entrego brinquedos numa comunidade carente ou em comunidades carentes no dia do Natal. É uma maneira de eu agradecer a esse privilégio nato que eu tenho. Nunca fiz nada por ele, ele foi dado para mim pela vida e eu não poderia sair dessa para uma outra sem, de alguma maneira, agradecer. Esse é o modo que eu arrumei. 27 anos é uma vida, né? Então, tudo que eu vejo à minha volta só ratifica essa minha vontade, esse meu desejo de alguma maneira muito pequena e quase que insignificante diante do tamanho do problema, mas enfim, são 1000 brinquedos por ano entregues em mãos para crianças pelo Papai Noel. É uma maneira de agradecer. Legal, legal. Ô, Léo, tem uma frase muito famosa de Carl Gustav Jung, né, importante psicanalista, que dizia que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E a gente vê esse seu brilho no olho quando você começa a falar de coisas que envolvem propósito. Mas propósito tem sido uma palavra muito banalizada. Muita gente usa assim, propósito, gratidão, de um jeito até meio tipo, vou usar porque tá na moda. E eu queria que você falasse como é que foi o seu encontrar, e aí eu sei que aqui tem um limiar aqui de coisas que você não pode contar, porque é spoiler da palestra, mas só tentando, igual jornalista, né, que ele tenta pegar uma sementinha ali, queria que você contasse um pouquinho, assim, se você pudesse fazer um resumo de como é que foi esse momento em que você olhou para dentro, se descobriu, que fatores fizeram com que isso acontecesse. Eu, na verdade, eu me autodescubro a cada manhã. Eu sempre levanto e faço análise de como eu sou, como eu estou com alguma dor, eu estou com algum anseio, qual é a minha meta para o dia, como é que eu espero acabar o dia. Eu acho, Camila, que... eu tenho certeza, a gente está adiantando sessões de terapia, como eu te falei, que eu não serei, até o final da minha vida, talvez nem metade do que eu queria ter sido. Mas eu te garanto que eu sou a melhor versão do que eu consegui ser. E eu não digo a melhor versão comparando-me com alguém, mas comigo mesmo. Eu todo dia tento chegar ao final do dia e falar assim, eu fiz o melhor de mim. Eu fui o melhor pai que eu pude ser hoje, o melhor profissional. Eu me entreguei para as causas que eu acredito, para os meus propósitos, da melhor maneira possível. Esse é um pouco do meu lema de vida. Legal. E a gente sempre pensa assim, tem uma frase que você falou que ficou bastante marcada, né? Talvez a pessoa nunca seja como a gente, tá? E isso as pessoas sempre olham e falam assim, eu quero ser igual fulano. E aí quando ela não é, ela se frustra. E aí é legal isso que você trouxe eu me comparo comigo mesmo e a batalha é eu comigo mesmo, todo dia evoluir. Você acha que esse despertar é para todo mundo? Então, essa é uma boa pergunta, porque primeiro que o despertar normalmente está associado às pessoas, normalmente, infelizmente, a um problema. Eu vejo que muitas pessoas elas começam a dar valor ao que elas têm quando elas perdem. Seja o relacionamento, seja o emprego, seja a saúde. E aí começam aquelas promessas. Não, se eu retomar a minha saúde, eu prometo que eu vou ajudar a todos aqueles que eu queria ter ajudado, mas, enfim, nunca comecei. Eu vejo esse problema nas pessoas de não reconhecer o que tem, o que é, não ser grato, a não ser no momento que elas perdem. Então, esse é metade da resposta sua. A outra metade eu vejo que muita gente tem esse despertar que você comenta, mas não tem a chance de começar. Mais uma vez, nos coloca, eu e você, no ramo dos privilegiados. Você imagina aquela pessoa que tem um dom enorme para pintura e nunca teve dinheiro para comprar um pincel ou uma tela e dar vazão. Então, queria essa pessoa poder ter o que nós temos, que é a chance de partir para projetos que encantam, projetos que agregam, projetos que contribuem para o meio à sua volta, e aquela pessoa, talvez pela simplicidade, pela ocupação louca com o dia a dia dele, com o trabalho, com as condições, nunca vai dar vazão ao sonho dele. E ele seria um novo Picasso da vida, mas infelizmente levou aquele sonho para o túmulo e nunca conseguiu dar expansão a ele. Por isso que eu acho que mais uma vez a gente volta à palavra gratidão nessa história toda. Uhum. Não são todos que têm um... Não, pode continuar. Não, eu ia dizer, não são todos que têm um propósito que podem levá-lo adiante. Exato. Mas eu acho que a gratidão passa até das pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente espera um grande evento para ser grato.
eu vou ser grato quando eu tiver meu primeiro milhão. Quando você pode ser grato porque você tem o que comer hoje, né? Então, a gratidão tem várias etapas ali. Você pode ser grato pelo que você tem, né? Legal. Sim. Ô, Léo, vamos falar sobre legado, né? Queria que você contasse um pouquinho, assim, por que hoje o Léo existe, por que faz sentido sair da cama, não sei que horas você sai da cama, mas que horas, por que faz sentido sair da cama, despertar todo dia? Por propósito, acho que a gente volta ao mesmo tema. Eu percebi, Camila, no decorrer da minha vida, que eu estou aqui para servir e não ser servido. Eu já fui CEO de multinacionais e quando eu estava naquela mesa cheio de pessoas me bajulando e me servindo e me agradando, faltava alguma coisa. Na verdade, o que faltava é eu estar do outro lado, eu ser a pessoa que serve. O que me faz levantar da cama de manhã é a chance de contribuir para o mundo com um pouco de ensinamento, seja quando eu levo uma pessoa para conhecer São Paulo e estou fazendo um trabalho de servir, seja quando eu estou fazendo uma palestra, estou servindo, compartilhando conhecimento, seja nos natais, quando eu tenho essa chance de entregar um brinquedo e sentir que eu estou servindo àquela comunidade. Ai, que maravilha, que maravilha. Léo, vamos para um bate-bola, né? Vou falar separei algumas perguntas aqui provocativas e queria que quando eu falasse palavras, quando eu falar essas palavras, eu queria que você falasse assim, o que vem à mente. Não precisa ser só uma outra palavra, mas, né, de bate-pronto, o que você lembra, o que traz à sua mente? Você topa? Bora. Para o engenheiro isso é difícil, mas vamos lá, né? Vamos lá, né? Sem trazer os cálculos e toda a narrativa, explicação. Vou pro lado, vou ligar o modo marketing, então, né? Tá bom, puxa o botão para cá. Legal, vamos lá. Primeira palavra, hein? Vida. Busca por significado. Viagens. Inspiração e reflexão. Educação. Estudo. Experiências. Conhecimento. Cultura. Diferencial. E agora essa você vai gostar, hein? Palestras. Momento de felicidade, Camila. Eu sou muito da linha do Clóvis de Barros, que diz que a gente não tem uma felicidade plena e a busca por ela é uma utopia. Eu acho que a vida é feita de pequenos momentos de felicidade que você se apropria deles, que você tem uma sensação de pertencimento, a sensação que aquilo te completa e aquilo contribui para a vida das pessoas, e é a junção desses pequenos frascos de felicidade que te fazem feliz. Que delícia ouvir essa palavra, acho que eu nunca tinha escutado ninguém usar desse jeito. Frascos de felicidade, deu até vontade de comprar, viu? Eu falei frascos porque são os pequenos perfumes e você coloca ele em você e você fica com aquele aroma. Acho que os momentos de felicidade, eles têm esse poder de ecoar e te deixar feliz por semanas por conta do que aconteceu. Eu, quando faço uma palestra e alguém fala, você mudou minha maneira de pensar, você me fez querer de novo ir atrás de um objetivo, porque eu percebi, essa é a gota de perfume no meu pescoço. Legal. Ô, Léo, eu vejo um movimento, né? Hoje tem muito TED rolando, muita palestra TED. E o TED tem aquele modelo de passar a sua mensagem em 18 minutos. Mas eu sei que não é o modelo da sua palestra, porque ela vem carregada de uma narrativa. Queria que você fizesse aqui agora um momento merchan aqui para quem estiver pensando assim, falar, pô, gostei desse cara, quero contratar, quero levar para falar para minha empresa, ou para o meu ecossistema de inovação, ou para minha, sei lá, para minha tribo, enfim, para quem quiser te levar lá. Conta um pouquinho assim das características técnicas, quanto tempo dura, por que dura esse tempo? A minha palestra, ela dura 1h10. É uma palestra onde eu conto 7 histórias da minha própria vida, então ela é uma autobiografia, mas é uma história de resiliência e propósito baseada na minha autobiografia. Não sei o que mais eu posso contar para agregar aos seus ouvintes. Sem dizer demais, né? Mas eu diria assim, ela tem uma ideia de ser apenas uma história. Eu não tenho um interesse por trás dela que não seja, na verdade, inspirar as pessoas não a seguir o que eu faço, isso é muito importante, mas a seguir o que elas deixaram em algum momento de fazer ou não começaram a fazer.
É para ser um papo legal, não tem que me seguir no Instagram após a palestra, não tem que comprar nenhum conteúdo pago, não tem que preencher nenhuma ficha. Não sei o que vai ficar 100 mil reais ao ano, nada disso, né? Lembra aquela época que a gente se juntava as pessoas para uma história, uma boa história, e era só isso? É assim que eu materializei o projeto. Por isso que eu chamo ele de storytelling, porque eu quero contar para as pessoas uma história. Que maravilha. E é legal que as pessoas, quando escutam histórias, elas vão trazendo a intersecção com a delas, né? Olha, eu já vivi algo semelhante. Eu já me senti assim nesse momento. Elas começam a refletir sobre a sua própria vida ouvindo a história dos outros, né? E uma coisa que eu queria te dizer, assim, eu já escutei muitas biografias, como todos nós, e é uma coisa que me chama a atenção em todas elas, e não é a grandiosidade da história, não é o cruzar do Atlântico pelo Amir Klink, mas como é que eu vou dizer? É a coragem dos seus protagonistas em se expor. Isso eu acho uma coisa bonita. Eu acho que quando você leva a público uma história sua, uma biografia, é um momento de doação, é um momento de exposição, é um momento de entrega. É isso que eu acho bonito nas biografias e é isso que eu tenho na minha história. Olhou para si também, né? Para amar, para ser apaixonado por isso. Eu conto uma história sem rodeios, uma história visceral, uma história bonita, por horas triste, com defeitos, com virtudes, como a vida é. Que legal, que legal. Bom, última pergunta aqui, Léo. Primeiro eu queria agradecer demais seu tempo, dividir seu tempo com a gente. Eu costumo respeitar muito isso, porque é o principal ativo. É um tempo que você podia estar com seu filho, você podia estar tomando um sorvete, podia estar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, mas a gente está aqui. Então, fico muito contente, muito feliz. E fico feliz para quem estiver assistindo também, né? Por ter a honra de conhecer um pouquinho dessa história, porque cada história traz muitas reflexões aqui pra gente. E eu queria que você deixasse aqui a provocação para quem quiser futuramente também viver de palestra, disseminar conhecimento. Tem gente que trabalha com palestras para disseminar conhecimento para treinamento, esse tipo de coisa, e outros que vivem para inspirar, que tem esse dom, que pode ser, você pode adquirir isso ao longo da vida com as histórias que você vai vivendo, mas tem gente que já nasce querendo dividir, né? O que você deixa aí de dica para quem quiser também viver de palestra, né? Com o tempo que você tem aí, o que você deixa? Olha, eu vou pegar uma dica no que você acabou de falar. Tempo. Né? Tempo é nosso ativo de maior valor. E se você está indo falar ou palestrar, alguém está do outro lado parado te ouvindo. Então, acho que o que você tem que fazer é valorizar essa atenção e esse tempo que alguém doou para você, sendo sincero, Camilo. Eu acho que você tem que ser franco, você tem que falar daquilo que realmente você acredita. Você tem que levar a público as suas verdades, as suas fraquezas, as suas aptidões. O único conselho que eu daria para um palestrante é: seja verdadeiro com seu público e com você. Perfeito, perfeito. Léo, muito obrigada. E aí, gente, não é uma obrigatoriedade, mas quem quiser falar com o Léo, vou deixar os contatos dele aqui nesse vídeo, então você vai poder acionar ele aqui, entrar em contato. Façam parte também do Clube de Negócios, né? O Léo também vai estar lá com a gente. O Clube de Negócios é um lugar onde a gente se reúne. Também não tem o objetivo de vender um curso, vender nada disso. É um lugar que a gente criou para falar sobre o Brasil de um jeito mais positivo, porque a gente está sempre muito exposto à mídia, dizendo, olha os problemas. Mas o objetivo da comunicação que eles trazem é sempre, vamos tentar achar soluções, mas às vezes a gente fica meio intoxicado, meio envenenado. Então, o grande objetivo do grupo é reunir pessoas de todo o país, de todos os estados, de todas as raças, cores, credos, amores, para a gente discutir como é que a gente pode ser melhor todos os dias. Então, faça parte, é um grupo gratuito de WhatsApp. Também tá aí o convite na descrição do vídeo. E claro, se você gostou do vídeo da entrevista, se inscreve para poder receber outras entrevistas como essa. Muito obrigada, pessoal. Até breve.